Olá, como prometido, estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso, mini curso, né? Vamos chamar assim, um mini curso de diagrama de Chikawa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu já vou deixar aqui para vocês um link. Acesse o link, vai lá, assiste toda a parte conceitual, né? Para poder entender como que foi criado o diagrama de Chikawa, por quem foi criado, né? Então, assista primeiro a parte 1, recomendo que você faça isso, depois você volta para cá, para a parte 2, para podermos fazer um estudo de caso. Hoje eu vou trazer um estudo de caso, uma situação fictícia, né? Onde nós vamos aplicar a metodologia do diagrama de Chikawa para poder levantar aí possíveis causas aí que levam a um efeito indesejado dentro de uma companhia. Isso aí é algo que você, como profissional da área de segurança, você, como profissional da qualidade, você um líder, você um gestor, vai se deparar, não é uma vez só não, são inúmeras vezes. Então, se você aprender a utilizar a ferramenta direitinho, a eficácia das suas ações, com certeza, vão ser muito melhores, vão trazer resultados muito eficientes, tá ok? Então, eu recomendo que vocês assistam, então, lá o primeiro vídeo, depois volta para cá, vídeo 2, sem esquecer de já deixar um like para a gente, para fortalecer aí o nosso canal, né? Esse é um canal de segurança, onde a gente vai estar trazendo, abordando sempre temas relacionados à temática segurança do trabalho, a temática de produtividade com segurança, tá ok? Já faça a inscrição no nosso canal também, assim, quando tiver um vídeo novo, você não perde, né? Você vai poder, você vai receber lá o alerta lá e vai poder assistir, e também vai ajudar com que outras pessoas na sua rede de contato visualize também esse canal e possa ser beneficiado assim como você, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar continuidade então à parte 2 aí do nosso vídeo de diagrama de Chikawa. Bom, então vamos começar aqui o nosso mini curso, né? Hoje a gente vai fazer na parte prática, vamos aplicar aí na prática o diagrama de Chikawa, né? Então vamos lá. Então esse é um estudo de caso, lembrando que esse estudo de caso é uma ficção, tá, gente? É uma situação assim sem nenhuma relação com fatos reais, mas é uma situação que pode ocorrer em qualquer empresa desse segmento, tá ok? Então vamos ao problema. Bom, a empresa XYZ, que é uma empresa do ramo metalúrgico, tem notado que nos últimos meses tiveram um alto índice de afastamento no setor de fundição. Para quem não sabe, né, o setor de fundição é onde faz dentro de moldes, né, você faz ali com ferro fundido, né, o ferro derretido, você funde ali algum tipo de peça no molde, tá ok? Então, você trabalha ali com altas temperaturas ali e esse metal líquido, tá? Em estado líquido, tá ok? Então, foi notado aí um alto índice de afastamento no setor de fundição, qual tem trazido muitos problemas, como, por exemplo, o cumprimento de prazos de entrega e também impactando nas margens de lucro dos produtos. É lógico, né? Se eu estou tendo muito afastamento, estou tendo muito retrabalho, eu estou tendo muito acidentes, fatalmente eu tenho uma condição que gera uma espiral negativa, aonde vai comer minhas margens, aonde eu preciso repor pessoas profissionais para poder fazer aquela atividade, às vezes por um determinado tempo, quando eu tenho um afastamento mais prolongado, sem contar que eu ainda tenho que honrar ali com as responsabilidades com aquele trabalhador que está afastado. Então, eu acabo tendo aí com certeza, um reflexo bastante negativo, né? Sem falar no aspecto de segurança dessa pessoa que se machucou, questão também da credibilidade da empresa, entre vários e vários outros reflexos aí que não vem ao caso aqui, ok? Bom, então, de olho no problema, visando identificar o que estaria ocorrendo, Rafael, que é o nosso gerente aí de operações fictício, tá? Solicitou que fosse realizado um levantamento no setor de saúde ocupacional da empresa. Por quê? Falou, poxa, está tendo bastante afastamento? O que será que está acontecendo nesses afastamentos? São doenças? São acidentes? O que é que está desencadeando esse afastamento? Então, com esse objetivo, né, de identificar os principais casos ali,
ele chegou no seguinte resultado, né? Qual foi esse resultado? Dentro dos afastamentos, tiveram 5 afastamentos ocorridos por problemas respiratórios, tá? 2 queimaduras nas mãos, aí no caso de um acidente, mais 4 queimaduras no rosto, também, mais alguns acidentes, uma queimadura em grande parte do corpo e 5 transtornos psicológicos, né? 5 pessoas ficaram afastadas, e aí ele foi buscar lá, nesse caso fictício, lá o porquê que tinha ocorrido, esses afastamentos por transtornos psicológicos, ele ficou sabendo, né, que foram trabalhadores que presenciaram esse evento aí, uma queimadura em grande parte do corpo. Então, foi um acidente muito grave, né? E aí, aqueles trabalhadores que estavam ali próximos, que presenciaram ali aquele momento do acidente, tiveram alguns impactos negativos aí em relação à estabilidade emocional, ok? Uma intoxicação e 7 afastamentos por outros motivos. Aí, motivos alheios não ao trabalho, mas problemas de saúde como uma gripe forte, o próprio Covid aí. Então, vamos imaginar assim, dentro do nosso caso de ficção aqui, foram problemas aí não associados ao trabalho, ok? Bom, então, com isso, e com todas essas informações, no qual deixou o Rafael bastante assustado, né, por esses resultados obtidos, afinal, foram várias ocorrências relacionadas ao trabalho, né, acidentes que estavam acontecendo e muitas vezes não estavam sendo tratados com o devido cuidado que deveria ter sido tratado, né, ele reuniu-se junto ao técnico de segurança do setor para juntos, então, elaborar um plano de ação visando controlar esses números de casos na empresa. Agora, vamos lá, só que antes da gente ir para colocar a mão na massa, a gente tem que lembrar um pouquinho, né? Vamos recordar um pouquinho do primeiro vídeo lá, da primeira parte do nosso material, né? Para a gente construir um diagrama de Chikawa, o primeiro ponto é definir claramente o problema a ser analisado por sua equipe. Então, assim, qual que é o problema principal aqui? Qual foi o insight? O que gerou aquela ação do gerente gerente do setor lá tomar essa ação de melhoria, né? O que foi? Na verdade, foi um impacto lá com a produtividade. Então, o insight foi o impacto com a produtividade, mas poderia ter sido também números de acidentes. Mas o que a gente supostamente analisa aqui? A gente analisa que a questão do acidente ainda não está muito maduro, né? Talvez a empresa, essa empresa nossa fictícia aqui, ela não enxerga assim os problemas com lesão aos seus trabalhadores como algo que despertasse muito interesse na empresa em trazer uma resolução, né? O problema sério aqui, no caso aqui que chamou a atenção, foi esse impacto negativo aí na produtividade, que impactava também nas questões de margens de lucro do produto e, né, a necessidade de reposição da mão de obra lá perdida. Passo 2. Desenhe uma seta horizontal que aponte da direita e faça um quadrado na extremidade dessa seta, onde a gente vai colocar esse problema lá dentro de maneira bem clara. Tá? Passo 3. Escreva seu problema central dentro desse quadrado. O 4, a gente vai traçar diagonais no corpo, né? Onde vão ser as categorias das causas. A gente viu lá que no primeiro vídeo que são 6 principais causas, né? Todas começadas com a letra M. Eu vou trazer aqui uma nova definição, na verdade é um diagrama reestruturado, que traz outras causas, que é mais voltado para a questão de gestão, tá? Que eu aplico nas questões de gestão, mas a gente vai usar aqui aquele lá dos 6 M's lá, tá, ok? Passo 5. Realize um brainstorm. Lembra que a gente falou que é muito importante, né, ter um brainstorm com uma equipe para definir as possíveis causas ali. E que equipe é essa, né? A gente recomendou sempre fazer com uma equipe multidisciplinar. Passo 6. Dentro da categoria definida por essa equipe, insira as causas e enumere
dando peso, gravidade, né? Qual que é a gravidade de cada causa? A gente vai trazer isso aqui também, uma outra ferramenta para a gente trabalhar hoje. Bom, agora sim, agora nós com o conceito e a ferramenta definidos, né? É hora de colocarmos, então, a mão na massa, né? Lembrando sempre que precisamos estar baseado em fatos e dados, né, concretos, não pode ter achismo. Ah, eu acho que aconteceu por causa disso. Não, eu não posso trabalhar em cima do acho. Se eu tenho uma suspeita de algo, eu tenho que buscar algum dado, algum fato que concretize aquela minha suspeita. Caso contrário, eu tenho que eliminar essa questão, ok? E trabalhar sempre com uma equipe multidisciplinar. Lembra que nós falamos lá no vídeo 1 que é importante reunirmos aí profissionais de diferentes áreas para ter diferentes visões que vão, com certeza, enriquecer aí o nosso trabalho, tá ok? Então, vamos ao nosso trabalho, então. Eu trouxe aqui as duas ferramentas. Vale ressaltar que essas ferramentas eu vou disponibilizar para vocês baixar. Quem não baixou ainda, tá? O material que eu deixei lá do vídeo 1, corre lá, vai lá. Na descrição, embaixo do vídeo, lá tem um link, tá, gente? Clica nesse link, ele vai direcionar vocês a uma página para vocês colocarem alguns dados e baixar a sua ferramenta. Ah, mas por que tem esses dados? Por que eu vou colocar esses dados? Porque eu me interesso, eu me importo com você. Eu preciso ter o seu contato para a gente poder começar a trabalhar um relacionamento, né? Então, é o que eu falo. Saindo daqui desse vídeo, terminando esse mini curso, você vai ter aí a chance de manter aí um network. E aí a nossa ideia aí é exatamente isso, né? A gente se aproximar aí de vocês. Então, quem não baixou, corre lá, baixa o material que nós preparamos, um material bem simples, mas que vai dar uma visão muito acertada, muito assertiva em relação ao diagrama de Ishikawa. Bom, então vamos ao nosso trabalho lá, sem mais delongas. Vou abrir aqui a ferramenta, né, do Ishikawa. Tá ok? Só um minutinho que está pensando. Eu vou agora compartilhar com vocês essa minha nova tela. Pronto, agora a gente está aqui já preparadinho para trabalharmos, tá ok? Bom, isso aqui é uma ferramenta que eu costumo usar, tá, gente? É um gerador de diagrama de Ishikawa, de causa e efeito, o método 6M. A gente viu que tem várias nomenclaturas. O importante para nós aqui é o resultado que essa ferramenta vai nos trazer. Então, aqui, primeiramente, eu tenho aqui dividido em 4 passos. A gente vai começar a descrição do problema, então. Cliquei aqui, eu vou colocar aqui qual que é a descrição do problema. A gente já falou lá que é a perda de produtividade. Ah, Jorge, eu sou um cara da segurança, eu gostaria de colocar aqui como descrição do problema alto índice de acidentes, né? Mas lembra o que gerou o insight, não foi esse? O que gerou o insight foi o quê? Foi redução das margens e dificuldade no atendimento dos prazos. Então, isso é baixo reflexo de uma perda de produtividade momentânea ali. Então, eu tenho que começar com um problema. O acidente, o alto número de acidentes, associado com mais aqueles 7 afastamentos, na verdade, eles contribuíram para que isso acontecesse. Ok? Então, aqui eu vou dar um finalizar. Aí eu venho para o passo 2. Agora eu vou começar a definir os meus M's, né? Então, lembrando lá que eu trouxe aqui uma matriz a mais, que é uma matriz que eu coloco aqui de serviços, que é voltado para a questão de política, procedimentos, plantas, pessoas, mas vamos trabalhar o método 6M lá, o clássico lá que a gente viu no vídeo 1. Então, eu tenho lá relações com máquinas, com método, com material, com mão de obra, com meio ambiente e medidas. Ok? Então, aqui eu tenho meus 6 M's. Perfeito? Então, vou dar um finalizar. E agora, vou no passo 3, começar a descrever as minhas causas, né? Então, vamos imaginar lá que naquele nosso caso fictício, nós tivemos
2 queimaduras nas mãos, né? E tivemos 4, se eu não me engano, queimaduras no rosto. Por que que isso ocorreu, né? Eu vou ter que analisar isso. Eu poderia fazer, Jorge, então, um diagrama de Chikawa para cada um desses acidentes? Perfeito. Isso seria o ideal. Mas lembra que a gente, nessa nossa empresa fictícia XYZ, eles não têm uma cultura muito difundida de segurança do trabalho. Então, eles não analisaram. Aconteceu o acidente, foi acontecendo. O que chamou a atenção foi na hora que começou a impactar na questão financeira. Então, nesse momento, eu quero analisar o porquê que é que isso está acontecendo, né? Então, por que que isso está acontecendo? Por que que eu tive uma perda de produtividade lá? Tem alguma relação com máquina, nesse caso? Nesse caso, não. A gente não tem nenhum dado, nenhum fato que tivemos um alto índice de parada de máquina. Em nenhum momento a gente falou isso. Então, a gente vai deixar em branco, tá ok? Nós tivemos problema com mão de obra? Opa, tivemos problemas com mão de obra, né? Por quê? Tivemos aqui funcionários afastados, né? Podemos colocar aqui também vários dias perdidos, né? Tivemos mais alguma coisa aqui relacionado à mão de obra? Talvez sim, se nós analisássemos aquele acidente, mas nesse momento a gente não tem esses dados, a gente não tem fatos, então nós vamos se ater somente àqueles dados que a gente tem. E isso a gente tem, né? Muito funcionário afastado e vários dias perdidos. Se eu computar ali o número de dias perdidos, eu tive muitos afastamentos com vários dias, né? Então, isso aqui é um dado, é um fato, tá ok? O que mais eu tenho relacionado ao meu processo aqui, que eu tenho que analisar visando encontrar a causa raiz desse problema? Existe alguma coisa relacionada a método? O que você acha? Você acha que tem alguma coisa relacionada a método? Deixa aqui na descrição do nosso vídeo, né? Se você acredita que tem alguma coisa relacionada com o método. Se você colocou que tem, realmente tem, né? Qual que é o método que a empresa está adotando? Tem um acidente, vai, faz o atendimento e pronto. Registra só, a gente tem dados, tem fatos que a gente comprova isso, né? Que está sendo registrado, porque quando o gerente lá, o nosso gerente fictício, Rafael, ele solicitou os dados e fatos, ele tinha essas evidências lá, então era um método aplicado na empresa. Entretanto, acontecia o acidente, mas não existia um método de analisar o acidente, então não se estava dando muita atenção para isso. Somente gerou atenção na hora que eu tive ali uma avalanche de problemas. Então, talvez aqui eu tenha um problema com o método, sim, né? Qual que seria o problema relacionado com o método aqui, então? Seria não analisado os acidentes ocorridos. E o que mais que eu tenho relacionado com o método? Não aplica controle sobre acidentes. Mas isso aqui é um dado e um fato? Sim. Nós tivemos aí, nos últimos meses, 6 acidentes com queimaduras. 2 iguais e 2 similares, né? Um no rosto e 2 na mesma parte do corpo, né? Os 2 nas mãos. Então, a gente tem um método lá que não aplica controle sobre o acidente, né? Isso é um dado, isso é um fato. E material? Tem alguma relação? Sim. Nós temos lá, né, a questão do metal fundido, que seria o manuseio de metal fundido. Vou tirar o manuseio aqui, vou colocar processo com metal fundido. Ok? O que mais que eu teria aqui relacionado ao material? A gente tem uma intoxicação, né? Será que está relacionado?
vamos colocar aqui, né? Nós temos aqui, ó, geração de aerodispersóides, que é característico, né, do processo lá. E o que mais que nós temos relacionado a material? Nós temos, então, o processo com metal fundido, nós temos a geração de aerodispersóides, aí precisa analisar o que são esses aerodispersóides que talvez gerou lá essa intoxicação, né? E temos também, relacionado ao material aqui, seria o manuseio de produtos. Bom, então vamos lá agora, vamos fazer aqui na prática, né? Utilizando nosso gerador de diagrama de causa e efeito, ou método 6M, ou diagrama de Chikawa, ou espinha de peixe. Né? A gente viu que existem várias nomenclaturas, tá ok? Não importa, o importante é o resultado que a ferramenta vai nos trazer. Então, esse aqui é o nosso gerador, inclusive vou deixar esse aqui disponível para vocês, tá ok, gente? E quem não baixou ainda o material do primeiro vídeo, está lá disponível, né? Nós deixamos um link lá na descrição. Basta clicar nele e vai direcionar para uma página onde você vai conseguir baixar o material lá, material auxiliar para consultas futuras. Tá ok? Mas vamos lá, então, ao nosso estudo de caso aqui. Bom, primeiramente, nós vamos para o passo 1, onde eu tenho a descrição do problema. Qual que foi o problema que gerou um insight lá para que fosse avaliado o que estava ocorrendo ali naquele local, né? O que despertou a atenção do Rafael lá, nosso gerente fictício, né? Na verdade, o que desencadeou tudo isso foi perda de produtividade e lucro. Não é isso? O que desencadeou ali o problema, que tinha ali no centro do problema, era a perda de produtividade e também de lucros, né? Onde tinha na redução das margens. Não sei se vocês recordam aí que a gente estava falando. Bom, coloquei aqui minha descrição do meu problema, que eu preciso analisar. Vou clicar aqui em finalizar, tá ok? No momento que eu clico aqui em finalizar, eu volto para cá e agora eu vou definir qual o tipo de análise que eu quero fazer. Se é a manufatura, que é o diagrama de Chikawa, o clássico, né, com 6 M's, que a gente viu no vídeo, ou se eu vou usar o meu adaptado aqui, mais voltado para a gestão, onde eu tenho as questões de política, de procedimentos, plantas, aqui uma adaptação, tá, gente? Mas também é muito efetivo. Mas nesse caso aqui, vamos usar o clássico aí, os 6 M's aí, que é o foco do nosso vídeo, tá ok? Então, eu vou clicar aqui, né, em finalizar, já selecionei, e agora eu vou começar a descrever as causas. Quais foram as causas ali que o grupo, analisando os dados e os fatos, eles conseguiram extrair? Primeiro, lembrando, né, que eu tenho lá 6 possíveis causas, todas elas começando com M. Primeiro, máquina. Segundo, método. Terceiro, material. Quarto, mão de obra. Quinto, meio ambiente. E sexto, medida. Tá ok? Vamos começar aqui por máquina. A gente tem algum dado, a gente tem algum fato que existe alguma relação da máquina com esse problema que a gente está analisando. Nós levantamos lá, por exemplo, lá o índice lá de horas paradas do equipamento, ou o índice de tempo de setup das máquinas. Não, a gente não viu isso, né? A gente está focado aqui no quê? Na perda de produtividade,
que foi a alavanca que desencadeou todos esses problemas, né? Vários números de acidente, conforme o Rafael lá solicitou. Então, aqui não tem relação com máquina, vou deixar em branco. Com relação à mão de obra, né, nós temos algum dado, a gente tem algum fato aqui relacionado à mão de obra? Jorge, nós poderíamos aqui dizer, por exemplo, que 90% dos acidentes ocorridos foram com funcionários recém-contratados. E aí, de repente, analisando esse problema, a gente pode chegar à falta, por exemplo, de um programa de integração de novos funcionários, ou falta de treinamento, ou um treinamento ineficiente. Mas, nesse caso, não é o que ocorreu, a gente não tem essas informações. Então, aqui, o que a gente tem, algo palpável, que está relacionado à mão de obra, né, seria talvez as lesões, né, o alto índice de afastamento, o alto índice de dias perdidos, né? Então, que também estaria mais relacionado à medida ali. Então, nesse caso aqui, mão de obra, nesse momento, nós não temos informações palpáveis, né? Talvez lá numa situação real, nós conseguiríamos levantar alguma coisa relacionada a isso. Mas para esse nosso estudo de caso aqui, não. Então, a gente vai para o próximo aqui, vamos agora para o método. E o método, nós temos algo palpável? Aqui nós temos, né? O que nós teríamos, então, aqui palpável em relação ao método? Bom, primeiramente, nós vimos que o que chamou a atenção lá do Rafael era o alto índice de afastamento. Então, ele foi lá, inclusive, no Departamento de Saúde Ocupacional e solicitou um levantamento. Quais foram os últimos afastamentos aqui no setor? E aí ele se assustou, né? Ele viu que tinham muitos acidentes e esses acidentes não chamou tanto a atenção assim do setor. Tanto é que era notificado, porém não existia nenhuma tratativa ali para controlar uma nova ocorrência. Tanto é que nós temos acidentes similares, né? Vários acidentes com queimadura, por exemplo, né? Inclusive um grave aí que acabou desencadeando um outro afastamento de outros 5 trabalhadores por conta de problemas aí de lidar com os aspectos psicológicos do impacto desse acidente. Então, o método aqui, talvez, seria a ausência, vou colocar aqui assim, ausência de análise dos acidentes, né? Então, a empresa ela não adota um processo de análise de acidentes. O que mais que a gente pode concluir aqui com base em fatos e dados relacionados a esse nosso caso fictício, né? Não são aplicados controles sobre acidentes. Isso aqui é um dado, um fato que foi levantado, né? Em relação ao material, nós temos aqui também uma relação que seria lá o processo com metal líquido, né? Então, dentro das atividades ali, naquele departamento exclusivamente ali que era a fundição, existe o processamento de metal líquido. Isso, a característica desse processo gera essa energia que ocasionou os acidentes aí. E nós temos também a geração de vapores e gases tóxicos, né? Então, a gente tem também aqui um caso de intoxicação e levantou lá no prontuário, por exemplo, que foi intoxicação por algum tipo de gás tóxico, ok? Então, nós temos aí alguns aerodispersóides provenientes desses processos. Existe mais alguma relação aqui com o material? Que eu me recorde aqui, não. Então, vamos para o próximo, que seria o meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, vale reforçar, tá, gente? O meio ambiente aqui não é o meio ambiente lá dos pássaros, das plantas, das árvores, não. Né? Dos animaizinhos, não é nada disso. É o meio ambiente onde ocorreu o acidente. Como nós não tivemos análise desses acidentes, poderia, por exemplo, no dia
identificar lá que o meio ambiente, no local onde estava sendo feita a fundição, estava úmido lá os moldes, né? Então, o meio ambiente que estava úmido acabou umedecendo lá o molde e isso desencadeou uma projeção. Estou fazendo aqui uma analogia, né? Um caso fictício sobre um caso fictício. Então, mas nesse caso a gente não tem também informações sobre o meio ambiente, né? A informação que a gente tem sobre o meio ambiente é que existem processos ali, alguns processos perigosos, porque envolve muita energia dentro deles, né? A questão da fundição é um caso, né? Mas a gente não tem aqui dados relacionados ao meio ambiente. E nós temos aqui, no caso aqui, medida, né? Que seria alta temperatura do material, né? Isso aqui a gente tem. A gente poderia ser até mais assertivo aqui. Vamos imaginar lá que, por exemplo, esse ferro lá que eles fundem chega a 1.300 graus Celsius, por exemplo. Né? Vamos dar um exemplo aqui, mais ou menos aqui, né? Opa! 1.300 graus Celsius. Metal a 1.300 graus Celsius. Dando um exemplo aqui, né, que poderia ser. Tem mais alguma coisa em relação à medida? Que eu me recorde aqui dentro do nosso estudo de caso, lá não. Bom, então aqui eu fiz aqui a minha análise, né, junto com a minha equipe multidisciplinar, vale ressaltar isso, né? Então, finalizo. Próximo passo, agora, eu vou para o 4, passo 4, onde eu crio o meu diagrama. Pronto. Está feitinho o meu diagrama aqui de Ishikawa, né? Então, eu tenho aqui a perda de produtividade de lucros por conta... deixa eu voltar aqui, voltar ao menu aqui, a gente tem um outro dado aqui importante, né? A gente tem aqui também, deixa eu vir aqui, a gente tem aqui também, na medida, número, alto índice de afastamento, ou vamos colocar medida, 300 dias perdidos, vamos colocar assim, né? Tenho lá, com a somatória de todos os afastamentos, eu tenho 300 dias perdidos. Vamos colocar algo numeral aqui. Beleza. Agora sim, belezinha. Então, aqui eu tenho lá, né, a minha causa, meu problema. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. Um pouquinho melhor, né? Então, eu tenho lá a perda da produtividade. E aí, agora eu venho aqui no método, né, que não são aplicados controles, né, sobre os acidentes. A gente viu isso. Ausência de análise dos acidentes é um outro método, e aí, por conta de não se analisar, a empresa ela vai sendo conivente com aquelas situações, talvez, que poderiam ser mitigadas, mas nesse caso aqui não, e aí continua convivendo, exposição ao risco, entra naquela base da pirâmide e aí começa a ter consequências, que é, inclusive, o nosso estudo de caso aqui. Máquina a gente não conseguiu relacionar nada, né? Relacionamos aqui em relação ao material, né? Geração de vapores e gases tóxicos. Isso aqui é inerente ao processo. Então, a gente pode estar avaliando como que é feita a interação das pessoas naquele local, né? Como que as pessoas elas interagem com os processos, se existe captação de exaustão, se não, né? Então, a gente pode fazer uma análise depois mais aprofundada disso. Feito isso, eu venho aqui para mão de obra. A gente também não conseguiu encontrar nenhuma condição que remetesse à mão de obra. E na medida, sim, né? O metal a 1.300 graus Celsius, que isso daí é inerente ao processo, não tem como nós mudarmos, mas tem como nós bloquearmos que as pessoas, ou dificultar que as pessoas se aproximem desse metal líquido, né, desse material em alta temperatura. Então, talvez a tratativa não é em reduzir a temperatura do material, que é inerente ao processo, eu vou precisar que o processo aconteça dessa forma, mas analisando o potencial de dano, eu posso utilizar algum mecanismo, eu posso endereçar alguma ação de controle voltada à proximidade das pessoas ali a esse material. E a gente também tem a medida aqui, o número de dias perdidos, que a gente pode, por exemplo, criar um indicador como meta, por exemplo. Né? Lógico que a gente não deve ter meta para acidente. Né? Acidente, a meta tem que ser sempre 0.
mas a gente pode ter algum indicador para sinalizar se a gente está indo no caminho certo ou não. E, em relação ao material, né, processo com metal líquido. Então, isso aí também é inerente ao processo, é característica do material, e aí eu tenho que trabalhar, de repente, uma ação aqui para poder controlar isso. Tá ok? Bom, feito isso, ó, então essa aqui é a nossa ferramentinha. Ó, tem um negócio bem interessante aqui, tem um botãozinho aqui que eu posso vir aqui e imprimir, né? E se eu quiser voltar no menu anterior para poder fazer alguma correção, basta eu clicar aqui, né? Então, vou lá, por exemplo, vou voltar no menu. Deixa eu... Opa. Deu um bug aqui. Opa. Ah, estava clicado lá na célula, por isso. Volto aqui e eu posso vir aqui e fazer mais alguma correção que eu quiser. Então, uma ferramenta bem prática, muito usual, muito bacana. Bom, vamos voltar agora aqui para a nossa apresentação. Vamos voltar para a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar com vocês novamente. Então, aqui está a nossa apresentação. Feito isso, fiz o meu diagrama. Qual que é o próximo passo agora? É definir ação, né? Definir prioridades, definir ação. Só que quando eu tenho um saco cheio de problemas, então ali eu levantei os principais problemas. Mas só quando eu tenho um saco cheio de problemas, eu preciso definir o quê, gente? Prioridade. Porque se eu não tenho uma matriz de prioridade, eu começo por onde? Né? Por onde eu devo começar? Começo pela ação 1, pela ação 2. Então, eu aplico aqui essa ferramenta, que é o diagrama de Guth, né? Ou a matriz de Guth, tá ok? Bom, então essa daqui é a nossa matriz, né? Nossa matriz de Guth, onde a gente vai definir, então, as ações e fazer uma análise, né, de prioridade, né? Saber qual ação a gente tem que implementar primeiro. Então, aqui eu tenho a priorização das atividades e pendências, eu posso dar um nome aqui, dou um nome ao meu projeto, né? Que seria, vamos chamar de redução de número de afastamento, poderíamos também chamar de aumento, redução do número de casos, número de dias perdidos. Ou a gente pode também dar o nome no caso do nosso problema, né? Perda de produtividade e redução de lucro. Então, com base na nossa análise, agora a gente vai começar aqui a colocar as ações em pauta, né? Então, vamos pegar lá o primeiro exemplo, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar lá o alto índice de acidentes sem análise. A gente identificou isso como um problema, né? Faltava ali um método para analisar os acidentes e, é lógico, com base nesse método, aplicar controles e aí, com base nesses controles, você reduzir a probabilidade de novas ocorrências. Então, a gente notou que isso é um dos agentes causadores ali que convergiram com outras causas e acabou desencadeando lá aquela perda de produtividade e redução dos lucros, né? Então, vamos colocar aqui uma ação que seria a primeira ação, né? Definir ou elaborar procedimento para análise de acidentes. Caso eu queira colocar algum comentário aqui, eu posso colocar um comentário. Se não tiver nenhum comentário relevante, eu deixo em branco. Nesse caso aqui, né, posso colocar como objetivo estabelecer controles mitigatórios, ou seja, vou identificar as causas, eu posso aplicar a mesma ferramenta, né? É importante a gente falar isso, que o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta já muito implementada para análise de acidente no nosso setor, né? Na área de segurança do trabalho. Então, a gente pode usar esse mesmo recurso. Eu não quis colocar como exemplo aqui o uso da ferramenta, né? Como eu já disse, para analisar acidente, porque
a minha ideia é a gente ver que dá para se usar a ferramenta do diagrama de Chikawa também de uma forma preventiva, ou de uma forma sistêmica, né? Ou de uma forma a identificar causas que estão convergindo a perdas. Então, eu acabei usando esse exemplo fictício que a gente está trabalhando aqui. Então, quando é que vai ser incluído essa ação? Então, no caso, a gente está incluindo essa ação hoje, 23, né, do 2 de 2021. E o prazo, vamos dizer que o prazo para essa ação ser concluída seria dia 23 do 3 de 2021, ok? Então, aí, aqui, automaticamente, o sistema começa a fazer uma contagem regressiva para nós. Então, faltam 28 dias para ser concluída essa ação. Caso não conclua, ele já vai sinalizar para a gente aqui como algo negativo. Aí, se eu concluir, Jorge, essa ação antes, vamos imaginar que eu termine lá dia 12 de março de 2021. A gente vai ter aqui a nossa matrizinha de prioridade já como concluído, e os dias a perder, na verdade, aqui vai sinalizar aqui os dias que a gente levou para concluir essa ação. Isso aqui vai gerar outras métricas que futuramente eu posso estar utilizando também para poder verificar a eficácia da implementação dessa minha ferramenta, tá ok? Mas não é o nosso caso agora, vou apagar aqui. Bom, feito isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu analisar qual que é a gravidade dessa ação, qual que é a urgência e qual que é a tendência, né? Mas o que seria gravidade, urgência e tendência, Jorge? Então, vamos ver. Aqui, se vocês notarem, nas abas aqui inferiores, eu já deixei isso aqui pronto para vocês, né? Então, eu tenho aqui um quadrinho explicando certinho para vocês o peso, qual que é o nível de influência de cada uma dessas ações, né? De cada uma dessas ações, não, de cada uma dessas matrizes, e qual que seria a gravidade, urgência e tendência. Então, por exemplo, uma situação com um nível muito alto, que vai ter um peso 5, né, são para aquelas situações onde os prejuízos e as dificuldades são extremamente graves, ou seja, são situações que vão concretizar se eu não tomar uma ação. A gravidade, o potencial daquilo ali é muito alto. É lógico que a gente está falando dessa análise que a gente fez, a gente não pode atribuir, por exemplo, um item como muito alto aqui, por quê? Seria algo subjetivo. Lembra que a gente falou lá no início? Tem que ser baseado sobre fatos e dados, né? Ah, tivemos um acidente, Jorge, muito grave, mas pode ser, de repente, um acidente com menor potencial. Então, não dá para a gente precisar com relação a isso, né? Então, a gente poderia aqui, nesse caso, usar, por exemplo, como muito grave, não muito alto, um item muito alto, onde o resultado vai ser extremamente grave. Não dá para a gente precisar isso, tá ok? Então, a gente pode dizer que pode ser um evento muito grave. Esse dado a gente já tem, a gente extraiu isso na nossa análise lá de brainstorming da equipe, ok? Qual seria a urgência disso? Então, a gente vai passar lá para a matriz de urgência, a gente tem também aqui algumas subdivisões, né? Então, por exemplo, se eu não tomar nenhuma ação, se eu não implementar aquela ação agora, né? Ela é uma ação que deve ser implementada imediatamente? Se eu não fizer esse procedimento hoje, né? Vai me impactar? A gente já viu que sim, né? Mas isso numa linha de tempo. Então, eu também não colocaria aqui como muito alto essa urgência, né? Eu colocaria talvez como alto, né? Ou seja, tem uma urgência, porém tem que ser bem elaborado. Então, não adianta eu sair correndo, fazendo de qualquer maneira, né? O que você pode implementar, talvez, seria uma ação antes dessa, que seria assim, ó, na ocorrência do acidente será paralisado o setor e comunicado imediatamente à gerência. Opa, legal, tomamos essa decisão. Essa vai ser uma ação que a gente vai aplicar antes de que seja implementada. Então, enquanto está sendo implementado essa ação de elaborar o procedimento, a gente vai tomar essa decisão. Maravilha. Aí, nesse caso, sim, seria uma ação imediata. Nesse caso, não, ok? E a tendência aqui, né, você vai analisar, né? E se eu não fizer essa ação, né? O que pode ocasionar, né? Pode ocasionar um impacto rapidamente, em poucas horas? Nesse caso, sim, a gente viu que tem um alto índice de ocorrência, né? Que são ocorrências, inclusive, recorrentes, né? Que estão acontecendo lá no meu setor. Então,
nesse caso aqui, sim, eu aplicaria. Então, a gente entendeu aqui a matriz, agora a gente vai fazer o preenchimento aqui, né? Então, a gravidade aqui, a gente vai colocar como alto. A urgência, a gente viu também que é alta, né? Eu preciso o mais rápido possível controlar isso. E a tendência aqui, né? A gente falou que seria... Deixa eu voltar lá, não me recordo. A gente falou que seria... seria muito alto. Seria muito alto. Então, maravilha. Feito isso, a minha matriz automaticamente já vai me dar um peso aqui, ó, de prioridade, né? Então, significa que eu tenho que fazer agora. Isso aqui é uma ação que eu não posso planejar futuramente, né? Eu tenho que começar hoje. Então, inclusive, eu coloquei aqui a data que ela está sendo incluída agora, nesse momento. Bom, vamos imaginar uma atividade com menor relevância, por exemplo, comunicar aos trabalhadores sobre a nova tendência de controle da empresa. Isso é uma ação que vai depender de outros fatores antes, e então vamos imaginar aqui que eu dei início a isso aqui quando eu concluí essa atividade. Então, seria 23/3/2021, né? E o prazo seria 23/3/2021. Maravilha? Então, eu tenho aqui 28 dias. Eu vou fazer agora aqui a minha matriz, né? Então, aqui eu teria, por exemplo, uma gravidade baixa. A urgência seria uma urgência média, né? E a tendência, vou chamar de média. Ó, já me dá aqui um fazer logo. Isso aqui seria ação 2. E assim sucessivamente. Então, a matriz do Gucci é mais ou menos isso. Baseia no quê? Nas minhas ações, atribuição de atividade sobre cada causa identificada na minha análise da ocorrência, na minha análise do acidente ou na minha análise de falha, certo? Estabeleço as atividades para essas causas, né, essas respectivas causas, verifico a intensidade, o potencial dessas ocorrências, né, ou seja, a gravidade, a urgência e a tendência, e aí sim eu tenho a subdivisão, a classificação das ações, o que eu preciso fazer antes, o que eu preciso fazer depois, e assim sucessivamente. Então, essa ferramenta aqui, ela acaba auxiliando como complementação do meu diagrama de Ishikawa para tomadas de decisão, para elaboração do meu plano de ação. Ok, gente? Espero que tenham gostado do material, tenham gostado do conteúdo. Não esqueça, né, de assim que visualizar esse vídeo, se inscrever no canal, acionar a notificação, porque assim, no próximo vídeo que a gente incluir aqui no nosso canal, você vai ser notificado e não vai perder esse vídeo, e assim também vai estar ajudando outras pessoas da sua rede de contato, né, que possa visualizar também esse material e fazer uso desse material. Bom, estou deixando aqui para vocês essas matrizes, né, vão ficar aqui disponíveis para vocês baixar, e lembre-se, gente, o acidente acontece onde falha a prevenção. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.